Oi, oi! E aí, turma, como é que vocês estão? Meninas, eu espero que vocês estejam aí bem. Estou sentindo falta de algumas interagindo lá no grupo, certo? Mais feliz em saber que a grande maioria está participando, né? Então, contente com os versos lindos que Simone posta, né? Eu fico com o coração saltitando de felicidade. Porque é um exemplo de pessoa no grupo para estar sempre aí estimulando vocês também a estudarem, né? Gente, vamos começar nosso conteúdo de hoje. Quero que vocês abram aí o livro de vocês. Continua com Saúde e Seus Cuidados, né? Esse livro aqui, ó, maravilhoso. Capítulo 6, perdão, capítulo 7, e aí a página é a página 37, certo? 37 a 39. Vamos lá? Vamos começar? Quem ainda não fez uma leitura prévia aí do material, eu peço que vocês, caridosamente, parem aí o vídeo, dê a pausa e vão dar uma leitura aí do material, porque quando eu começar a falar aqui, tudo fica muito mais fácil, porque vocês já terem aí uma leitura fixazinha na cabecinha de vocês, certo? Queridos, o que é que eu quero que vocês aprendam hoje? A previsão desse conteúdo o que é o acidente vascular cerebral, vocês precisam aprender o que é o AVC, quais os sintomas que procedem de um AVC, certo? E os cuidados que devem ser prestados para um paciente que sofre com esse problema. Então, são os pontos aí que a gente vai discutir no decorrer desse conteúdo online. Aí eu já começo com aquela pergunta maravilhosa para vocês já começarem a colocar a cabecinha para funcionar, para pensar, né? E eu queria saber se você sabe o que é um AVC. A gente escuta muito, fulano teve um AVC, cicrano mulher teve um derrame, teve um AVC. Mas, afinal, o que é um AVC? O que é o acidente vascular cerebral na cabecinha de vocês? Vocês imaginam que é o quê? Pensem aí. Professor, o AVC é quando aquela pessoa fica assim, perde a coordenação, às vezes fica com um rosto um pouco assimétrico, perde alguns movimentos do corpo. Sim, mas o que é o AVC? Queridos, aqui nós temos a definição, né? O acidente vascular cerebral é marcado, certo? Pela perda súbita da função do cérebro, certo? Do cérebro, devido ao entupimento ou rompimento dos vasos sanguíneos cerebrais. Então, o AVC justamente é essa perda súbita da função de alguma região específica cerebral. E aí vai gerar alguns probleminhas, que pode ser a perda do movimento, alguma parte cognitiva pode ser afetada e etc. Que tudo isso vai depender do local de onde foi o seu acidente vascular, certo? E aí ele pode ser ou por um rompimento de um vaso, que a gente chama de derrame, né? Ou que a gente é um derrame que a gente considera como um AVC hemorrágico, ou por um entupimento, que é quando acontece, né, que faz com que o sangue não passe mais pelo seu caminho, e aí a gente chama de AVC isquêmico. E aí eu trouxe essa figura bem linda para vocês observarem como é que funciona isso. Tal fato pode acontecer por causa da obstrução, certo? O AVC isquêmico, ele é uma obstrução ou uma ruptura de uma artéria que irriga o cérebro. E aí nós temos aqui uma ruptura, certo? A isquemia, ela se dá por algum bloqueio do seu fluxo sanguíneo. Pode ser por um coágulo, pode ser por uma placa de gordura, pode ser por qualquer outro probleminha, um êmbolo que tampa aí essa região, a luz do vaso sanguíneo. Então, se o vaso ele está sendo obstruído, não passa líquido nessa região, vai acontecer o quê? Vai parar de nutrir alguma parte específica do cérebro. E aí, com certeza, o cérebro ele vai sofrer com alguns prejuízos, seja motor, seja cognitivo, seja sensitivo, seja o qual for, mas irá resultar em algum problema, certo? E aí, o hemorrágico é quando acontece um extravasamento de sangue. Essa artéria, esse vaso, ele vai se romper. E aí acontece esse extravasamento de sangue
que é bem mais danoso do que a isquemia, certo? A isquemia, ele vai fazer com que alguma região não seja nutrida o suficiente, mas é mais tranquilo, certo? Entre aspas, ele é mais tranquilo do que o hemorrágico. O hemorrágico, ele é um pouco mais agressivo, principalmente dependendo do local que ele tenha sido rompido, certo? A gente só chama derrame, a gente só considera derrame quando é o AVC hemorrágico, porque está derramando, né? Falando assim bem bruscamente, está derramando sangue, então a gente só chama derrame quando o AVC ele é hemorrágico. Quando é um AVC isquêmico, é considerado como AVC normal mesmo, certo? Quais são os fatores de risco que podem favorecer uma pessoa vir ter um AVC? Né? Aí nós temos a hipertensão arterial, ela pode favorecer para um desenvolvimento de um AVC, diabetes, trombose, certo? Pessoas que já tiveram, eu tive um trombose na perna. Gente, tem a possibilidade maior de desenvolver o AVC, certo? Por isso tem que ter muito cuidado. Arritmia cardíaca, colesterol, tabagismo, sedentarismo. Olha só, o sedentarismo pode fazer você desenvolver um AVC, né? Consumo de álcool em excesso. Então, todos esses pontos aí são situações que podem gerar aí um fator de risco para desenvolver o AVC. Ainda tem a questão da idade, né? A idade também pode fazer com que venha ser uma predisposição maior a desenvolver. Sintomas e cuidados com o paciente de um AVC. Tem pessoas que podem desenvolver o AVC e passar dias sem saber que está tendo um AVC. 2, 3 dias. E não percebe que ali ela está entrando em um acidente vascular. Né? Então, por isso que é muito importante a gente observar as pessoas que a gente cuida. Né? Por quê? Porque qualquer modificaçãozinha a gente já sabe do que pode se tratar. Né? Então, aconteceu, eu digo por experiência, a minha vizinha, ela teve AVC, mas ela só foi diagnosticada com AVC depois de quase 3 dias. 2 dias à noite foi que ela veio perceber. A filha tinha percebido que ela estava ficando com a voz um pouco embuloada, mas achava que era normal, né? Na cabecinha dela, ela achava que aquilo era normal. E aí ela passou esses 2 dias com essa voz um pouco assim, e quando ela percebeu, ela já estava sem um movimento do lado direito todo comprometido. Então, pode sim acontecer da pessoa passar alguns dias sem ter o diagnóstico, né? Mas de extrema importância, assim que perceber, correr para o pronto-socorro o quanto antes. E aí a gente tem aí algumas dicas para dar para a identificação do AVC, né? A gente fala o sorriso, pede para alguém dar um sorriso. Se a pessoa sorrir e aí o lado ficar assimétrico, né? Peça para a pessoa dar um sorriso e o lado ficar assimétrico, a gente pode ser uma dica aí. Abraçar, a gente pede para a pessoa dar um abraço, mas ela não tem força no membro, ela vai querer movimentar e o membro não faz a elevação. Mensagem, peça para a pessoa repetir uma frase ou uma mensagem, e aí ela às vezes tem a dificuldade em completar a frase ou até mesmo em falar, né? É uma indicação. Se esses 3 pontos aí deu positivo, gente, liga para a SAMU o quanto antes, né? E aí a gente já sabe que o número da SAMU é o 192, corre, porque é questão de vida ou morte, certo? Dependência da duração, dependendo da duração, da extensão e localização do AVC, os sintomas e as sequelas podem ser leves ou graves. Então, tem pessoas que, quando tem, um exemplo, foi um AVC hemorrágico, já sente aquela dor de cabeça intensa, já vai para pronto-socorro, já é diagnosticado, aquela coisa toda, tem muito mais chance de ser recuperado do que a pessoa que sente pequenos sintomas e não vai logo resolver, e aí a extensão daquilo vai aumentando e o problema também, né? Entre 10 a 35 dos casos desenvolve depressão. Aí vem toda uma questão, além de mexer com alguma parte afetiva, né, para deixar a pessoa mais triste, ainda tem a questão da incapacidade. A pessoa se sente incapaz, a pessoa se sente que era uma pessoa ativa, hoje em dia já não pode mais fazer aquilo que fazia antes, aí vem todo esse problema psicológico, certo?
fatores fundamentais para uma boa recuperação na reabilitação. Aí temos os cuidados físicos, que é a questão da medicação, o manejo com o paciente, os cuidados com a alimentação, as terapias, tudo isso é muito importante para que ele venha ter o resultado quanto mais antes, né, o estímulo do paciente. E os cuidados psicológicos, né? A terapia, a família, o cuidador tem que estar ali muito bem preparados para dar todo um suporte para esse paciente, certo? Os cuidados, né? Estimular o paciente a realizar suas atividades funcionais. Nada de querer fazer tudo pelo paciente. Tem pessoas que o paciente, ele tá com sequelas de AVC no seu corpo, né? Direito ou esquerdo, qualquer um lado. Comprometido, não movimenta mais como movimentava antes. Aí o que é que as pessoas pecam? Onde as pessoas pecam, né? O excesso de cuidado. Então, a pessoa pode até conseguir abrir essa garrafa com o outro lado da mão, ou se não, ajudando, colocando na perna, abrindo com... Alguma forma ele consegue abrir essa garrafa. Só que tem pessoas que têm uma super proteção e já... Não, deixa que eu abra. Aí abre para a pessoa. Aquele idoso ou aquele paciente, ele consegue muito bem vestir sua roupa, pentear seu cabelo, com a sua limitação. Mas consegue. Então, a gente precisa fazer o quê? Estimulá-lo a continuar fazendo as suas atividades normais, mesmo com as suas limitações. Ai, professor, então quer dizer que meu pai derramando a comida todinha, eu vou deixar ele comer só? Deixa. Certo? Por quê? Porque ele vai formando novas conexões neurais e aquilo vai, como uma criança, e com o tempo ele vai aprendendo e vai cada vez mais melhorando a sua capacidade motora, né? Por isso que a gente não pode cortar de vez, de forma alguma, certo? Utilizar dispositivos auxiliares para a marcha, então... Percebeu que aquele idoso está com dificuldade de se movimentar? Por que não usar uma bengala? Por que não usar uma cadeira de roda? Um andador? Né? São auxiliares aí que estão para ajudar. Tem pessoas que não querem mais se levantar da cama com preconceito de usar algum auxiliar, algum dispositivo auxiliar. E isso é muito ruim. Aí onde já entra, junto com a terapia, né, motora, já entra o quê? A terapia cognitiva, para fazer com que essa pessoa, a psicológica, para que essa pessoa modifique esse pensamento que ele tinha antes, certo? Os calçados confortáveis, principalmente para o paciente que ficou com a sequela do pé equino, o pezinho para baixo, é bom um sapato bem confortável, que não caia do pé, né? Alimentação extremamente saudável, cuidado com a medicação, com a alimentação, a higienização do paciente. É super importante para vocês estarem sempre atentos a esses cuidados, certo? Gente, próximo conteúdo nós iremos falar sobre doença de Alzheimer. Então eu já peço novamente para vocês estarem aí buscando esse conhecimento já dando aquela leitura antes de realmente a gente começar o nosso próximo conteúdo, ok? Deixo aqui a nossa frase: acreditar é a força que nos permite subir aos maiores degraus na escala da vida. Então, nada de tristeza, sei que o momento que a gente está vivendo não é fácil, mas são situações que nos levam a ver o quanto fortes somos, né? O quanto capazes nós somos. Então, ficam por aqui, né? Fico feliz em saber que vocês estão conseguindo tirar de letra aí os conteúdos, as atividades bonitinhas. É uma satisfação enorme que eu sinto, porque a gente prepara tudo com tanto carinho, com tanto amor, né? A gente se inova, a gente quebra tudo aquilo que da nossa zona de conforto para estar aqui nesse exato momento compartilhando isso para vocês. Então, fiquem ligadas no grupo do WhatsApp, não se preocupe com as perguntas, porque todas as atividades é referente ao que a gente acabou de estudar, né? Eu posso perguntar o que é o AVC, quais são os tipos de AVC, quais são os cuidados que o cuidador deve ter. São essas perguntas que eu sempre faço, né? Bem direta ao conteúdo que foi ministrado. Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Vocês viram que eu coloco aí no grupo. Eu estou mandando mensagem, comunicando que eu estou disponível no horário da aula de vocês normal. Então, é só me procurar, certo? Um super beijo. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro. Tchau!